Eu acho que a nossa geração foi a última geração que a gente pôde falar que a gente aproveitou a internet, né? Porque foi aquele começo, experimentar. Exatamente. Maneiro. Porque foi o começo no qual você ia em busca da informação, né? E aí agora a gente tem a sensação de que a informação ela vai chegando, mas ela vai chegando de formas, né, muito vazias, de lugares inconsistentes, e a pessoa ela vai pegando aquelas informações para tornar uma coisa que às vezes não é nem ela. Então acho que a nossa geração foi uma geração boa, assim. A gente pegou o melhor momento. E a geração que tá vindo agora vai ser uma geração ferrada. Eu não assim. digo nem numa perspectiva nostálgica da coisa, tipo assim, na minha época era melhor. Não, mas não é nostálgica. É numa perspectiva de que, assim, talvez a nossa geração foi a geração e a única geração que experimentou o antes e depois. Sim. Sabe? Que viveu a transição em si do analógico pro digital, né? Por isso que eu sou muito fascinado com o VHS. Maravilhoso. E com a TV de tubo, porque são tecnologias de transição. Sim. Né? Antes de tudo ser hiperdigitalizado. O VHS especificamente, né? Ele realmente é um ponto transitório entre o analógico e o digital. Isso eu acho muito legal, assim, mas eu acho que toda geração tem o seu... Mas que ainda assim expunha essa lógica individualizante de alguma maneira, né? Porque o VHS foi essa tecnologia que levou cada vez mais as pessoas para dentro de casa. Tirou as pessoas do cinema. Tirou do cinema. A televisão já fazia isso de alguma medida, né? Mas o VHS meio que reproduziu essa lógica onde cada um de nós poderíamos fazer a nossa própria fita e tirou do cinema a exclusividade da experiência coletiva. Mas ainda assim, a sensação de você estar consumindo era diferente, porque você ficava com aquela fita VHS por algumas semanas, e aí você poderia rever, né? Hoje em dia no streaming você vê uma coisa muito rápida, né? E às vezes tá em uma semana, já sai na outra, assim como no cinema, às vezes não vai nem pro cinema, fica uma semana no cinema e já vai pro streaming. Eu acho que a forma de que você consumir aquele conteúdo do filme do VHS é ainda muito diferente da que a gente tem hoje. Acho que é também o debate da fricção, né? Que eu acho que é uma coisa que popularizou, um tema que popularizou, que foi interessante ser popularizado. O Calma Urgente, há uns meses, fez um episódio muito bom especificamente sobre isso. Sobre a nossa necessidade de fricção. O que significa fricção? Quando você vai comprar uma coisa com a compra de um clique da Amazon ou do Mercado Livre, o que quer que seja... Quando você abre um streaming e na primeira página já tem 5 filmes recomendados, você clica na primeira coisa que você vê e ao mesmo tempo você tá um botão de tirar ela. Quando... de random, né? Pro streaming mesmo escolher. Exatamente, escolher pra você. Quando você tá deitado e você tá no telefone, você só faz assim. E você consegue scrollar uma coisa. Tudo isso é parte de um movimento tecnológico de redução de fricção para aumento de retenção de atenção. Então você fica mais tempo e você toma mais decisões com menos obstáculos. Ou seja, você consegue comprar, por exemplo, um equipamento, alguma coisa no impulso. Você clica, você vê um story daquilo, você clica naquilo e aí você já aperta um botão e você comprou aquilo. Isso é uma redução de fricção. Só que isso também atrapalha, e a gente está vendo isso empiricamente, né? Atrapalha o desenvolvimento de uma relação nossa com aquela mídia. Com aquela forma, com aquela interação, com aquele objeto. Desde você comprar um CD e ter a obra do CD estendida no encarte, você ler o encarte, você colocar o CD para tocar, você ter a experiência de colocar ele tá tocando, ele vai acabar, você fica atento às músicas que estão indo e que estão passando. Esses pequenos rituais que até alguns anos atrás a gente achava que era capricho, tipo vinil, tipo ter coleção de DVD, eles são muito importantes por 2 motivos. Primeiro, que a única forma de ter uma mídia física é essa, ter uma mídia é essa, né? O resto você depende de streaming, de repente a sua série favorita não tá mais em nenhum streaming, ou você tem que pagar R$40 a mais, ou ela sumiu, né? Você não pode piratear, é difícil piratear, então você não consegue, né? Ou pela questão da fricção, pela questão de você ter uma relação direta e genuína com aquela tecnologia que faz muita diferença. Eu fico pensando também que a gente está tendo uma volta, né, da pirataria, que é interessante porque a pirataria começa a funcionar de forma escancarada, como sempre foi, mas agora escancarada no discurso e no debate público como uma ferramenta de preservação, porque nada mais garante que essa mídia está lá. A locadora não existe, a cinemateca não é uma coisa que é acessível para todo mundo, até porque ela precisa preservar, né? Então não é como se você fosse num lugar extrair a cópia física do que você quisesse. Você não consegue ter aquilo em mídia digital de maneira nenhuma, porque vence, troca a plataforma, troca tudo, você só aluga. A única forma de você ter uma mídia é comprando um DVD antigo ou pirateando, nada mais é seu. Então, você não escolhe mais o que você vai ver.
Aí você pensa, não, mas tudo que eu quero tá no streaming. Não tá. Só tá lá porque existe uma produção de consenso, uma produção de gosto, como bem fala o professor Felipe Leão em todo podcast que eu vou com ele, de que existe uma produção de gosto que opera pra gente ter interesse na cultura mainstream, por assim dizer. Mas existe todo um universo de coisas que estão sequer disponíveis, que são fundamentais para a história daquela mídia culturalmente, para que aquela mídia seja diversa, seja funcional, seja relevante e que possa também gerar uma ideia de futuro, gerar novas narrativas. Então, se a gente está preso no cinema mainstream de streamings e grandes estúdios globais, internacionais, a gente sempre vai ter o risco de o nosso gosto por cinema, o nosso gosto por audiovisual ser mediado por o que essas empresas querem. Elas vão colocar cada vez mais IA, elas vão ter questões maiores de fazer coisas aceleradas, fazer coisas para você, né, sai uma diretriz da Netflix que eles criam roteiros de filmes para as pessoas assistirem enquanto estão com o telefone na mão. Então, o interesse do consumo de uma atenção total não é a cada vez menos a prioridade na produção cultural desses streamings, mas sim a lógica de retenção e de coisas que você consegue acompanhar com pouca atenção. É uma mudança na nossa forma de consumir as coisas. Eu, pessoalmente, ideologicamente, não gosto dessa mudança, porque eu acho que a gente tem que ter atenção às coisas que a gente consome para ter algum espaço de elaboração de ideias. Se o telefone é essa coisa tão fugaz, então mídias mais longas precisam ser um lugar onde você tem tempo de elaboração, de passear o olho na tela, de pensar as coisas e de ter acesso à história do mundo, né? A mídias dos anos 50, 60, 40, 30, 80, 90, e não só de filmes recentes que tem uma lógica de streaming, que não tem uma, né, que são pensados para o mercado global e, portanto, são pasteurizados numa lógica de consumo e numa lógica altamente publicitária, né? Sim. Recentemente, inclusive, quando o Otávio Gá veio aqui, ele veio junto com o Dudu. O Dudu estava falando, inclusive, de um filme que lançaram no cinema recentemente e que ele foi lançado com um aplicativo específico do filme e para que as pessoas assistissem ao filme vendo o aplicativo. Pesadelo. Junto, no cinema, sabe? Nossa. Então, é uma parada, é isso, você ter um consumo duplo de telas, onde a experiência do que você está assistindo na sua frente, ela deve ser acompanhada pela segunda tela. E a segunda tela, em alguma medida, se transforma de alguma forma na extensão do seu próprio corpo, né? Como se de fato ela fosse uma parte do seu corpo. Onde você não pode deixar de usufruir dessa outra tela, desse outro espaço de consumo. E aí, quando você estava falando do VHS, isso mostra muito, porque assim, o desenvolvimento tecnológico ao longo da história, ele vai de alguma medida na direção de individualizar essas experiências, né? E o VHS, ele extrapola um tanto do que a televisão já estava fazendo, né? Ele torna isso ainda mais reproduzível, porque você pode levar tudo para dentro da sua casa. Só que isso se intensifica ainda mais com a chegada do streaming, e isso reproduz um tipo de espectador, né? Que é esse espectador que demanda dessa segunda tela, que demanda desse outro espaço, desse cyberespaço para poder consumir aquilo que ele teoricamente deveria destinar sua atenção, né? Isso é muito louco. A gente vê como, na verdade, o processo da experiência do espectador é um processo de construção da própria dinâmica daqueles que constroem, né? E na medida em que isso acontece, há uma reprodução e uma realimentação desse sujeito a ser construído dali por diante. Então é como se, o VHS criou uma espécie de espectador que demanda por uma espécie de estímulo. Então, o próximo espectador tem que ser mais estimulado ainda. E você vai criando esses estímulos constantes, né? Sim, acho que é bom você falar do VHS também, porque já estabelece que essa é uma relação que acontece e se dá há décadas na direção do estímulo, né? Existe, por exemplo, eu falo muito né, cara? É muito ruim esses cortes, você fica tipo, né? Eu tava no Infocracia do Byung-Chul Han também, tem uma passagem que ele fala justamente dos debates presidenciais que duravam 6 horas no começo da democracia estadunidense. E aí, quando você vai evoluir pra TV, né, você tem, por exemplo, Ronald Reagan ganhando debate, né, que já é um negócio da mediacracia, né, ou seja, é uma noção de que você cada vez mais tem uma
uma performance política que dita o rumo da política mais do que a discussão política em si. Sim. Então, existe uma mediação dessas tecnologias da relação de consumo. Então, essas dinâmicas estão sempre mudando. Uhum. Não é porque essas mudanças começaram a se tornar piores agora que elas não aconteceram antes. É porque eu acho que agora é uma situação mais drástica. Porque, pelo menos, na época da VHS, eu acho que a gente ainda tem um cinema muito potente no mundo inteiro. E você tem uma relação de espectador muito interessante que se dá a partir do momento em que você começa a empoderar esse espectador com a posse de fitas, Sim. DVDs. E ele passa a poder estudar o filme, ele passa a poder entender mais do filme. Então você cria comunidade de fãs também. Eu tava vendo alguma reportagem sobre o fenômeno de Twin Peaks, assim. Tinha uma pessoa que viu cada frame, assim, no VHS, e anotando as coisas e teorias para discutir online. Existiu e criou-se essa coisa, e essa cultura foi muito importante também, mas ela evolui também numa cultura de fã que, se por vezes é interessante, por outras vezes é doentia, torna esse fanservice em muitos lugares, arruína outras franquias, como enterrou Star Wars. Então, acho que essa dinâmica do fã que vai se tornando empoderado é também um fã que vai tendo voz cada vez mais ativa pela lógica de produção de conteúdo, pela lógica de produção do algoritmo. E eu acho que não quero soar saudosista, porque acho que a gente tem épocas diferentes e dinâmicas diferentes de consumo. Também, o cinema bom nos anos 80. Nos anos 80, 70, você não tinha acesso à fita direito, né? Você não conseguia ver um filme em casa. Então, você tinha um acesso muito mais escasso ao cinema. Era pior nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente fala de Era de Ouro e com algum saudosismo, existe um sweet spot ali onde você tem as mídias na sua casa, você tem acesso a elas, o recorte da classe média, né? Vamos deixar claro. Mas, ao mesmo tempo, você tem pirataria. E você tem a pirataria que era insana, assim. Vocês jovens não sabem o que era pirataria no começo dos anos 2000, começo dos anos 10, gente. Era um negócio, qualquer coisa que existia, você achava e estava sendo se dada e você conseguia baixar, assim. Hoje, em fóruns obscuros, você ainda tem acesso a praticamente tudo, mas é um esforço mais ativo. Antigamente, era realmente muito fácil piratear as coisas. E que eram blogs, né? Blogspot, né? E milhões de filmes, né? E jogos, era lindo isso, né? E o VHS, ele possibilitou, em alguma medida, também a explodir uma série de indústrias supostamente da pirataria, né? Indústrias que eu digo assim, a gente tem uma ideia de que, quando pergunta qual é a maior indústria de cinema do mundo, se a gente for pensar ali da década de 80 e início dos anos 90, a gente imagina que é a indústria americana, é Hollywood. Só que não. A maior indústria naquele contexto era a indiana e a segunda maior era no Hollywood, sabe? Era a indústria nigeriana que estava produzindo filme em baixíssimo orçamento para ser reproduzido em VHS e vendido em feira, sabe? E essa lógica que é muito diferente daquela época. E quando você disse que hoje, que parece nostálgico, que assim, no passado era melhor, era mais difícil o acesso, etc. Eu concordo que hoje, aspas, é mais fácil. Mas, de alguma medida, eu também vou na direção de que talvez fosse melhor. E por que eu digo isso? Porque existe hoje uma falsa sensação de que a disponibilidade da coisa pressupõe o acesso a ela. Exato. Né? Exato. E não é exatamente assim. As coisas estão dispostas, mas o acesso a essas coisas não são exatamente verdadeiros. A gente pensar sobre o cinema brasileiro, por exemplo. A gente tem uma porrada de filme brasileiro disponível no YouTube. O cinema brasileiro, se você quiser acessar, você joga no Twitter o nome do filme mais Drive do lado, você vai achar muito filme brasileiro. Mas a disponibilidade da coisa pressupõe as pessoas conhecer a coisa? Não, até porque é isso, o acesso... É muito interessante esse ponto de discussão, né? Porque é isso, o cinema brasileiro, ele, pra todas as considerações, ele é inacessível. Sim. Não tô falando, obviamente, do ponto de vista intelectual, tô falando do ponto de vista de acesso e consumo, né? O cinema brasileiro, a não ser que você esteja letrado no filme que você está procurando e saiba os meios de procurar, o que já pressupõe algum nível de capital cultural que circula em lugares muito fechados, né? Claro que na universidade e tal, você consegue na universidade pública ter acesso, puxar, piratear. Mas, assim, de toda maneira, é muito diferente do que isso está disposto numa locadora. Sim. Em meio às várias categorias. Então, ao invés de você ter uma categoria de cinema nacional, você ter terror e você ter filmes brasileiros no meio. Você ter romance e filmes brasileiros no meio. O que é balconista, sabe? Exatamente. Que não é um algoritmo. Exatamente. Que é uma curadoria humana e muito fascinante. Uma figura que some, né? E que enfraquece o senso de comunidade, né? A locadora do bairro. Sim. Né? Então, o cinema, ele tá condicionado a um senso de comunidade e consumo também. Por isso que eu acho que talvez você ver menos filmes também é mais interessante em muitos sentidos.